Cultura racional. Livros Universo em Desencanto. A natureza, como dona de tudo e dona de todos, faz as suas cobranças aos que criam dívidas com ela, no se transformar de uma vida para outra, porque a natureza é a dona de todos e de tudo. E muitos transgridem as leis naturais da natureza, cometendo absurdos com o seu próximo. E a natureza sempre cobrou todos os devedores, e a cobrança é triste. Como estão vendo aí os mendigos, os miseráveis, os pobres. A cobrança da natureza é rigorosa e não falha. Muitos sempre assim procederam, por viverem sem se conhecer. O viver sem se conhecer é uma das coisas piores que existe, porque as pessoas pensam que são o que não são, principalmente quando estão em postos elevados. Cometem absurdos para depois, no se transformar de uma vida para outra, pagar tudo o que fez, às vezes com juro muito alto, porque a natureza cobra os absurdos cometidos contra os filhos dela. Todas as vidas merecem o respeito de todos. Mas nem todos respeitam as leis naturais da natureza e cometem crimes contra as leis naturais, pensando que a natureza não cobra, pensando que não vai pagar, porque não conhece a natureza. Vive sem se conhecer. A natureza cobra todos os crimes contra ela. Quando não dá para cobrar nessa vida, cobra na outra. Quando se transforma de uma vida para outra, para ver que não adianta fazer dívidas contra as leis naturais da natureza, porque o pagar é certo. E assim sempre foi a evolução natural da natureza. A natureza está sempre cobrando os devedores, porque os pensadores sempre viveram sem se conhecer. E quem vive sem se conhecer, comete mesmo absurdos contra as leis naturais da natureza. Hoje, depois que todos passaram a se conhecer, a vida de todos é outra muito diferente, porque sabem o porquê estão vivendo, sabem de onde vieram e sabem para onde vão, e sabem o que devam de fazer para não viver mais nesse segundo mundo. Hoje, todos estão tratando de desenvolver o seu raciocínio, porque é raciocinando que se vive e não pensando. No pensamento estão os desacertos e no raciocínio está o verdadeiro acerto. Todos hoje querem somente raciocinar, raciocinando tudo de bom, de belo, de lindo e de sublime chegando, e pensando tudo ao contrário chegando, os desacertos sempre em ordem do dia. E por isso não há esse pensador que viva certo, porque o pensamento não foi feito para acertar,
O pensamento foi feito para lapidar o pensador. O pensamento é todo cheio de defeitos, suportáveis e insuportáveis. Pensar é penar, e é por isso que todo pensador pena que faz pena. Todos penam, basta ser pensador, graúdos e miúdos, porque basta ser pensador para estar sendo lapidado por essas duas máquinas de lapidação. Máquinas essas que ninguém sabia o porquê delas, porque todos viviam sem se conhecer, completamente desconhecidos de sua verdadeira origem. E por ninguém conhecer a verdadeira origem, ninguém sabia por que existiam essas duas máquinas de lapidação, lapidando todos os pensadores de várias formas e maneiras diferentes. E aí, ninguém podia rir um do outro, porque todos eram sofredores. Sofriam os grandes, sofriam os pequenos, porque o pensamento foi feito para a lapidação de todos os pensadores, e por isso todos eram sofredores imortais. Todos eram destruídos pelo sofrimento, e ninguém sabia dizer o porquê que assim era, porque todos viviam sem se conhecer. Grandes e pequenos, graúdos e miúdos, todos sendo lapidados por essas duas máquinas de lapidação. Penava e sofria quem parecia que muito sabia. Era destruído pelo sofrimento como um qualquer. Não existem sábios, e sim pareciam que sabiam muito e não sabiam nada, porque todos viviam sem se conhecer. E por isso ninguém sabia o porquê pensava. Ninguém sabia dizer por que era assim como é. E por isso toda a sabedoria era aparente. E por ser aparente, os desacertos permaneciam, e nos desacertos as desilusões dos que pareciam que muito sabiam. Todos viviam sem se conhecer. Não podiam de maneira nenhuma se julgar como se julgavam, como muitos que pensavam até que sabiam demais, a ponto de não quererem saber mais de leitura nenhuma, nem de leituras inéditas, nem de leituras de desencanto, que também nunca soube o que é desencanto. E por se julgarem sabidos demais, não queriam saber de leitura mais nenhuma. Achavam que chegaram ao máximo de sabedoria e vivendo sem se conhecer, como um sofredor imortal, sem saber porquê. E se julgando que chegaram no máximo do saber e vivendo sem se conhecer, e vivendo sem saber porquê é um sofredor imortal. E vivendo sem saber o porquê que assim é, e vivendo e mantendo os mistérios, enigmas e fenômenos, e se julgando que alcançaram a máxima sabedoria. Envaidecidos com isto, ninguém queria saber mais de leitura nenhuma, nem leituras inéditas, como a cultura do desenvolvimento do raciocínio.
O atraso era tanto desses ditos que chegavam a dizer: nós já estamos satisfeitos com a cultura do desenvolvimento do pensamento. Não temos mais necessidade de conhecer a cultura do desenvolvimento do raciocínio. Ainda mais dizendo: deve ser a mesma coisa, fazendo confusão do pensamento com o raciocínio, por viver assim sem se conhecer, chegando a este estado sem saber o porquê de sua existência nesse segundo mundo, sem saber o porquê chegaram a esse estado deplorável de todos serem sofredores imortais, condenados a sofrer, e condenados à morte, e condenados a serem destruídos pelo sofrimento. Nesse estado precário e tendo oportunidade de saber o porquê todos assim são, mas por se julgarem sábios demais, achavam que estavam certos, e vendo tantos desacertos na vida do pensador, e achando que estavam certos, e vendo os desacertos e as incertezas em tudo, para verem a verdadeira confusão de quem pensava que sabia demais. Hoje, todos que passaram a se conhecer dizem: é verdade. Só depois que passamos a nos conhecer é que sabemos quem somos, o porquê que assim somos, de onde viemos e para onde vamos. Depois que passamos a nos conhecer é que sabemos quem é o pensamento e a imaginação, e para que o pensamento e a imaginação foi feita, que ninguém sabia. Todos pensando sem saber por que pensavam, e a vida, ora triste, ora sombria, porque ninguém sabia o porquê vivia, e vivendo desconhecidos de si mesmo e de tudo, desconhecidos do mundo que estão vivendo. Ninguém sabia o porquê da existência desse segundo mundo, vivendo todos igual a bicho, olhando para tudo, vendo tudo e não sabendo dizer o porquê da existência de coisa nenhuma. Tudo por quê? Por estarem vivendo sem se conhecer. E assim, hoje, todos que passaram a se conhecer dizem: é verdade, o artifício foi muito bom para a lapidação de todos. E por isso, quanto mais parecia que muito sabia, mais o sofrimento se multiplicava, provando que ninguém sabia nada. Porque onde existe sofrimento, não há o saber preciso para fazer com que não haja sofrimento. O sofrimento só existe onde não há o saber verdadeiro. O verdadeiro saber resolve as necessidades de todos. E o verdadeiro saber é natural. E é o natural que todos estão passando a conhecer com o desenvolvimento do raciocínio, porque o artifício é das aparências, e aparências não são verdades. E foi preciso existir o artifício e as aparências
para lapidar o animal racional, para ver que tudo que existiu e que existe foi preciso existir para a lapidação do animal racional. Hoje, todos que passaram a se conhecer dizem: é verdade. Se não existisse tudo isso que existe, o que seria do animal racional? Continuaria com a rudez, com o atraso, com a brutalidade e com a ferocidade. E foi preciso existir tudo o que existe para domesticar o animal racional. Ainda assim mesmo, depois de domesticado, às vezes se tornam ferozes, destruindo uns aos outros. E por isso foi preciso existir o progresso artificial, as aparências, as fantasias, para a lapidação dessa bicharada do chão. E sempre viveram uns contra os outros, destruindo uns aos outros. E queriam deixar de ser assim, e ninguém sabia como deixar de ser feroz, como eram, e brigões, porque todos viviam sem se conhecer. Ninguém sabia dizer porque era assim como é. Ninguém sabia dizer de onde todos vieram. Ninguém sabia dizer o porquê todos assim eram. Viviam todos sem se conhecer, de experiências e pesquisas sempre, e mantendo os mistérios, os enigmas e os fenômenos, porque todos viviam desconhecidos de si mesmo. Agora, com a cultura racional, a cultura do desenvolvimento da máquina do raciocínio, é que passaram a se conhecer, a saberem quem são, de onde vieram e para onde vão. Hoje, na fase racional, é que todos já passaram a se conhecer. E por se conhecer, sabendo o que deva de fazer, que é o que todos estão fazendo, porque sabem quem é o pensamento e a imaginação. Agora, depois que todos passarem a se conhecer, todos querem somente raciocinar, porque passaram a saber quem é o pensamento, quem é a imaginação e quem é o raciocínio, de onde é o pensamento, de onde é a imaginação e de onde é o raciocínio. E por todos passarem a se conhecer, hoje querem somente raciocinar. Ninguém quer saber mais de outra coisa, a não ser raciocinar, porque no raciocínio está a verdadeira salvação de todos. No raciocínio está tudo que todos vêm procurando há muito: a paz, o amor, a fraternidade e a concórdia universal. Tudo isso está no raciocínio e a volta de todos para o seu verdadeiro estado natural, que é de racional puro, limpo e perfeito. Habitantes do primeiro mundo, o mundo racional. No desenvolvimento do raciocínio está o fim da classe do animal racional nesse segundo mundo. Finda-se essa classe nesse segundo mundo.
porque o raciocínio é o dono da vida e é um habitante do mundo racional que se materializou em forma de máquina do raciocínio e que agora todos estão tratando do desenvolvimento de sua desmaterialização. Depois que este corpo de energia estiver desmaterializado, toma a forma corpórea do seu verdadeiro estado natural, de habitante do mundo racional, e volta para o primeiro mundo, o mundo racional. E assim fica encerrada a classe do animal racional nesse segundo mundo. Hoje, todos que passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer, estudando a cultura racional noite e dia e noite, para a energia racional ir tratando da desmaterialização do habitante do mundo racional, que se materializou em forma de máquina do raciocínio. Hoje, todos querem raciocinar e somente raciocinar, porque raciocinando alcançarão a eternidade, voltarão a serem o que eram, eternos, por serem puros, limpos e perfeitos, com seu progresso de pureza no primeiro mundo, o mundo racional. Porque se existe esse segundo mundo, é porque existe o primeiro mundo que deu consequência a esse segundo mundo. Porque não existe filho sem pai. Esse segundo mundo é o filho e o pai é o primeiro mundo, que é o mundo racional. Hoje, todos que já passaram a se conhecer só falam em raciocínio, porque todos estão desenvolvendo o raciocínio e já tem muitos com raciocínio bem desenvolvido. E esses que já estão com o raciocínio bem desenvolvido estão muito mudados do que já foram, dizendo: quem eu era, quem eu fui e quem eu sou hoje, como eu mudei do preto para o branco. São efeitos, essas mudanças, do desenvolvimento do raciocínio. E conforme o raciocínio vai ficando desenvolvido, mas mudando para melhor todos, até chegarem a ficar totalmente equilibrados pelo desenvolvimento do raciocínio. Passarão a viver a fase da racionalização dos povos, a fase das mais lindas que pode existir, a fase da racionalização dos povos, que é conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Hoje, todos já bem evoluídos racionalmente e todos querendo o principal da vida, que é raciocinar, para poder voltar para o primeiro mundo, o mundo racional, o mundo do verdadeiro estado natural do animal de origem racional. Hoje, todos querem somente raciocinar. E por isso, no meio de todos que já passaram a se conhecer, só falam em raciocínio. O raciocínio é o tudo da vida eterna, a vida dos puros, limpos e perfeitos.
e somos nós que estamos aqui, fazendo tudo o que podemos, fazendo tudo para voltarmos ao que éramos, racionais puros, limpos e perfeitos, com seu progresso de pureza. E por isso, hoje, todos querem somente raciocinar, porque sabem que no raciocínio está o verdadeiro Deus, porque o raciocínio é puro, limpo e perfeito. E aí está Deus e todos os seus, para verem que Deus existe. É um habitante do primeiro mundo, o mundo racional, o mundo que deu consequência a este segundo mundo, que é o Filho, e o primeiro mundo, o Pai. Hoje, todos cientes dessa realidade positiva, com base, com lógica e com infinidades de provas e comprovações, todos têm que assumir o positivismo. E o positivismo está no desenvolvimento do raciocínio. E no positivismo é encontrada a verdadeira existência do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, o raciocínio supremo. E o raciocínio supremo está no primeiro mundo, que é o racional superior, para ver que no positivismo verdadeiro se encontra o verdadeiro Deus. Na parte verdadeira, consciente da vida, que é o primeiro mundo, o mundo racional. Hoje, todos que já passaram a se conhecer vibram de alegria por ver que chegou na Terra o que ninguém esperava, a salvação verdadeira, eterna de todos, que é a volta de todos desse segundo mundo para o primeiro mundo. Hoje, todos que passaram a se conhecer vivem numa espantosa alegria e numa espantosa harmonia de felicidade eterna, porque sabe e tem certeza que está a caminho dela, a volta de todos desse segundo mundo para o primeiro mundo. A fase do pensamento terminou há muito, e há muito entrou a fase do desenvolvimento do raciocínio. E é o que hoje todos, embora um pouquinho tarde, tomaram conhecimento, mas estão em dia com a instrução de todo o conhecimento, os que estão atualizados com os livros da ordem do dia. E todos esses, depois que conheceram o primeiro mundo, que é o seu verdadeiro mundo, todos estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o raciocínio, para voltar a ser o que era, racional puro, limpo e perfeito, com seu progresso de pureza. Hoje, todos que passaram a se conhecer só querem raciocinar. Estamos na fase racional, na fase do desenvolvimento do raciocínio. E esta fase aí está para que todos passem a raciocinar, para se ligar à natureza e ao primeiro mundo, pelo desenvolvimento do raciocínio. A fase é racional e todos têm que raciocinar, porque a fase do pensamento já terminou há muito tempo. Quem não raciocinar
está contra a natureza. E quem vai viver contra a natureza passa a viver contra si mesmo. E quem vive contra si mesmo acaba se destruindo em pouco tempo por viver contra si mesmo. Quem vive contra si mesmo, coisa nenhuma dá certo. Quem vive contra si mesmo está vivendo em completo desacerto. Os desacertos se multiplicarão, porque a fase da natureza é para raciocinar e não para pensar. Quem vai pensar dentro da fase racional está contra a natureza, e estando contra a natureza, está contra si mesmo. E estando contra si mesmo, está em desequilíbrio moral, físico e financeiro. Quem vive contra a natureza está em liquidação moral, física e financeira. Quem vive contra a natureza começa a falir. Falência moral, física e financeira, porque a fase é do desenvolvimento do raciocínio, porque a fase do pensamento já terminou há muito. Para todos encontrarem o equilíbrio perdido, é preciso que desenvolva o raciocínio, por a fase natural da natureza ser racional. Hoje, todos que passaram a se conhecer reconhecem a causa do desequilíbrio dos pensadores, que estão dentro da fase racional, a fase do desenvolvimento do raciocínio pensando. E pensando dentro da fase do raciocínio, está contra a natureza. E estando contra a natureza, o que acontece? Vai tudo por água abaixo, como está no mundo inteiro. Ninguém se entende, ninguém se compreende, uns contra os outros, destruindo uns aos outros, e os males se multiplicando cada vez mais, por estarem vivendo contra a natureza. A fase é do desenvolvimento do raciocínio e não do pensamento, porque a fase do pensamento já terminou há muito e entrou na natureza a fase racional. Para encontrar o equilíbrio positivo da vida, tem que desenvolver o raciocínio na cultura dele, a cultura racional. Porque a cultura artificial foi a cultura do desenvolvimento do pensamento e da imaginação. Por o pensamento e a imaginação serem duas máquinas do chão. E do chão nasceram todos os artifícios, e por isso nasceu a cultura artificial, a cultura para lapidação do animal racional. Terminou a fase do pensamento em 1935 e entrou a fase racional, a fase do desenvolvimento do raciocínio. Porque todos têm três máquinas dentro da cabeça: a máquina da imaginação, a máquina do pensamento e a máquina do raciocínio. A máquina do pensamento, de origem do chão, e a máquina do raciocínio, de origem de cima do primeiro mundo.
Quando essa energia, depois de perder todas as virtudes, se extinguiu em cima do início da terra e da água, e toda energia tem força de geração, formação e criação, gerou e formou logo a máquina do raciocínio. Hoje, todos estão vendo e sabendo que a máquina do raciocínio é um habitante do mundo racional, que está materializado em forma de máquina do raciocínio. Agora, aí está a fase racional, a fase da desmaterialização dessa energia, para voltar ao seu verdadeiro estado natural. Depois de desmaterializado, vai para o primeiro mundo, o mundo racional, o mundo dos puros, limpos e perfeitos. Salve!